E aí, seus pilatizados, como é que vocês estão? Quem não tem dor no ombro, levante o braço. Piadinha horrível essa daí, essa piadinha. Triste. Então, galera, hoje a gente vai falar dessa grande articulação, uma articulação que mexe bastante, ela tem uma grande amplitude de movimento. A gente está falando do ombro. O ombro, ele se movimenta bastante e por causa disso, ele gera uma certa tendência a ter muitas patologias, né? Imagine só você ter um encaixe de uma coisa bem redonda uma superfície quase que totalmente plana. Claro que isso eu estou falando em relação do húmero, da cabeça do húmero com a escápula, né, na região glenohumeral, mas existem outras estruturas que estão lá para justamente fazer essa cápsula, fazer esse invólucro para gerar essa estabilidade. Mas mesmo assim, o ombro tem essa grande amplitude, mas também pode gerar muita instabilidade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre exercícios de ombro para reabilitação, especialmente para reabilitação. Depois eu faço um vídeo mais para desenvolvimento da musculatura do ombro, daquela coisa mais fitness, como eu fiz no vídeo sobre peitoral. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre reabilitação, principalmente prevenção desses possíveis problemas de ombros que as pessoas podem ter. Lembrando que só o Pilates, ele não necessariamente vai resolver o seu problema de ombro. Claro que uma boa reabilitação dentro da fisioterapia traumato-ortopédica, às vezes uma terapia manual, às vezes até uma intervenção medicamentosa, às vezes até uma intervenção cirúrgica é o que vai resolver os problemas de ombro. Mas em linhas gerais, os exercícios, a cinesioterapia bem clássica, que é conhecida dentro da fisioterapia, resolve muitos problemas de ombro. Dentre das patologias, já que a gente está fazendo um apanhado mais geral, existem as tendinites, a capsulite adesiva, as artrites, as bursites, as famosas bursites. Existem aquelas instabilidades de ombro muito comuns, que são as luxações. Tem pessoas que têm uma tendência, ou por algum tipo de acidente, deslocaram o ombro e eles ficam depois com essa tendência sempre a se deslocar, a sempre luxar o ombro depois desse primeiro acidente. Tem as fraturas que são muito comuns, né, em traumas diretos, às vezes até indiretos, mas é mais comum em traumas diretos, como queda, moto. Dentre outras, existe a síndrome do impacto do ombro, que é a mais comum dentre elas, que normalmente está sujeito a desequilíbrios de forças musculares, normalmente envolvendo aqueles vídeos que eu falei lá atrás sobre a musculatura do manguito rotador. O Pilates entra aí como um coadjuvante em muitas vezes, mas também ele pode entrar apenas como uma terapia única que, dependendo do caso, né, dependendo de como está, qual desses problemas é o seu problema de ombro, ele vai corrigir principalmente essa parte de fortalecimento, de estabilidade. Ele promove uma estabilidade, principalmente na articulação, para justamente não desenvolver essas síndromes do impacto, essas tendinites. Então existe todo um equilíbrio muscular, uma harmonia muscular nessa região que o Pilates vai trabalhar muito bem, principalmente na musculatura profunda. Vamos mostrar aqui alguns exercícios que são bem importantes para o ombro, tanto ajudando na prevenção, como ajudando também na reabilitação. Vamos lá! Esse exercício para fortalecimento de manguito rotador. Fortalecimento da musculatura rotação externa e rotação interna. O manguito rotador tem esse nome porque é um grupo de músculos e tendões especialmente, né, que se inserem lá no húmero, lá no braço. Ele é formado por 4 músculos, né? O subescapular, o supraespinhal, o infraespinhal e o redondo menor. Então todos eles vêm desde lá da escápula e se fixam na parte superior do húmero. Então ele tem essa responsabilidade de fazer essas rotações. Normalmente é um músculo pouco usado para fortalecimento, quando você vai fazer exercícios de braço, ombro, para membros superiores, eles normalmente são pouco utilizados. Então é importante
eles serem também fortalecidos, porque eles são estabilizadores do ombro. Eles vão, justamente quando fortalecidos, eles vão evitar que tenha esse impacto dos tendões com o osso, promovendo essas tendinites, essas possíveis bursites também, porque fica bursa ali nessa região também para diminuir esse atrito dos tendões com o osso. Então, ter essa musculatura da rotação externa e da rotação interna fortalecida é de suma importância. O exercício de fortalecimento em diagonal ele é muito importante para as fibras posteriores, essa região de trás aqui do ombro, né? Então, esse exercício tem por objetivo, né, fortalecer toda essa musculatura, extensores horizontais também do ombro, também um pouco de rotação, um pouco de adutor da escápula. É muito importante esse movimento de escápula porque ele ajuda no movimento de amplitude do ombro, né, do braço como um todo. Então, se você consegue fazer um arco completo do seu movimento do braço, significa que a escápula ela tem o seu movimento também. Então, não adianta você apenas ter um ombro que se movimenta bastante, essa região da glenohumeral. A escápula ela deve aduzir e abduzir, ela deve movimentar-se também de acordo com a necessidade. Então esse exercício é bom para essa musculatura, tanto fortalecer como também gerar essa consciência corporal para a escápula. Esse exercício é basicamente movimentar a escápula com os braços estendidos. Através dessa posição em decúbito dorsal, a gente vai levar os braços para frente com o cotovelo esticado, mas sem elevar o tronco. É só escápula, é só descolar o ombro da cama. Movimento de adução e abdução da escápula. No momento em que faz o movimento da volta, o retorno, tem que ter o encaixe da escápula. Esse movimento da escápula é extremamente importante para uma coisa que se chama ritmo escápulo-humeral. Então, esse ritmo escápulo-humeral, ele faz parte do movimento do ombro, ele ajuda o movimento do ombro, ele auxilia justamente nas grandes amplitudes. Então, se você apenas consegue fazer o movimento, mas a sua escápula está congelada, muito possivelmente você vai ter um problema desses de compressão de tendão ou de estruturas que fica justamente no ombro, porque o movimento está sendo sobrecarregado e não está sendo auxiliado pela escápula. Então, para soltar ou gerar consciência corporal melhor nessa escápula, esse exercício é excelente. Esse exercício de depressão da escápula aparentemente leva a crer que nós estamos fazendo um exercício para bíceps, né? Puxando essa barra para baixo, aparentemente é um exercício para bíceps, o que não seria totalmente errado também, depende muito da intenção do movimento e aonde você quer gerar essa consciência corporal. Mas para esse caso, como a gente está falando muito de ombro, a gente mais uma vez vai dar o foco mais uma vez na escápula. Então, esse movimento, a gente tem que pensar no movimento como se estivesse puxando pelo dedo mindinho, né? Pelo quinto dedo. Dessa forma, quando a gente gera essa informação para a pessoa, automaticamente músculos do grande dorsal, fibras do grande dorsal, elas começam a ser acionadas juntamente com a musculatura da escápula. Então ela ajuda justamente a dar essa consciência corporal para não sobrecarregar toda essa parte de bíceps. Ela não vai estar sozinha nesse movimento, então ela tem que estar junto com a musculatura das costas, com a musculatura do grande dorsal em especial, pega um pouquinho de serrátil, então toda aquela estrutura que ajuda justamente no encaixe da escápula. Mais uma vez, escápula muito importante para o ombro. Se você tem uma escápula com um movimento saudável, você com certeza vai ter um ombro saudável. Vamos sair um pouquinho do Pilates, mas só um pouquinho, a gente vem para o Core Align. Mas esse exercício, já adianto que pode ser feito no Reformer de uma forma mais fácil, para quem não conseguir. Eu apenas estou mostrando uma forma que também pode ser feito no Core Align. Então esse exercício tem por objetivo a estabilização da coluna, né? Então você não tem apenas uma questão apenas de ombro aí, mais uma vez você está fortalecendo o core, a parte de estabilização de cintura.
Então, na cintura pélvica, né? Então, na cintura escapular, a gente tem essa questão de estar na estabilização no momento em que a gente está com o tronco elevado, como se fosse uma prancha mesmo, certo? Só que aí, ao momento que a gente faz essa abdução, né? A gente afasta o carrinho, toda vez que a gente afasta o carrinho, a gente gera uma instabilidade, né, no ombro, mas que quando você faz de uma forma controlada, com a respiração adequada, ele fortalece muito a musculatura profunda desse ombro. Então ele ajuda demais nessa parte de estabilização. A gente exerce uma força nesse momento em que ele está se afastando dentro do limite da sua própria força para justamente gerar essa estabilidade. Então ele prepara as possíveis instabilidades que você pode, de repente, durante o dia a dia, você está dirigindo e de repente você recebeu uma freada brusca ou você fez uma freada brusca. Normalmente o ombro está ali relaxado, então nesses momentos em que você precisa da sua musculatura inteira, esse exercício de musculatura profunda, ele ajuda bastante. Mais uma vez aqui no Coraline, lembrando que esse exercício também pode ser feito no Reformer de uma forma mais fácil. Aí eu estou mostrando aqui no Coraline. Esse exercício é o mais difícil dentre eles. Não é todo mundo que tem essa estabilidade, que tem essa força e esse controle de centro, esse controle de core muito bem acionados. Então é um exercício um pouco mais avançado, que para alguns alunos vai ser mais tranquilo por já estar habituado ao Pilates há mais tempo. Mas esse exercício compreende você afastar o carrinho também na posição de como se fosse fazer a flexão, né? Aquela flexão de braço, aquele apoio mesmo. E aí você afasta o carrinho para frente, enquanto o cotovelo do outro dobra de forma leve. Se você tiver mais força, você pode dobrar mais. Depois faz com o outro braço, depois faz com os dois. Lembrando que com os dois juntos é bem mais difícil. É um exercício que tem por objetivo também a estabilização da coluna, né, nessa posição, estabilização de cintura pélvica, a cintura escapular nessa região do ombro, os fortalecimentos. Então, ele também é um exercício de musculatura profunda de ombro, de estabilização de ombro. Então, ele é muito bom, só que bem mais difícil e, por sua vez, é um exercício que vai exigir muito do core. Então é isso, galera. Esses foram alguns exercícios de ombro. Lembrando, ombro é uma articulação muito instável. Ela tem essa tendência de ter uma estabilidade. Então é sempre bom você ter essa musculatura bem forte, ela bem estabilizada, para justamente não ter esses tipos de desarmonia musculares e, por sua vez, esses problemas musculares que possam gerar por causa de tendinites, compressões nas bursas, a síndrome do impacto do ombro. Então, toda essa questão ela é muito bem resolvida aqui dentro do Pilates. Então, já conhecendo isso, já sabendo que o Pilates é muito bom, vem nos fazer uma visita e vamos dar uma olhadinha aqui nesse seu ombro, tá ok? Até mais, pessoal! Então, pessoal, a gente está fazendo esse segundo vídeo. A gente fez o primeiro sobre lombalgia, vocês lembram? A gente está fazendo agora sobre ombro. A gente vai continuar essa série sobre exercícios que são importantes, né, para a gente ter como prevenção e como o Pilates pode ajudar nisso. Então, se inscreve aqui nesse canal. Vocês sempre vão ficar recebendo esse conteúdo. Dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui sobre lombalgia, caso você não tenha visto. E nos siga aqui, lá na Corpage. É aqui ou aqui? Eu acho que é aqui, eu não sei. Siga aqui o Instagram, @Corpage. Até mais!